Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Magistrar. Eu sou a professora Isadora Lazzaretti e hoje nós vamos mergulhar em um dos temas que é muito frequente na disciplina de processo civil, focado para a sua aprovação na prova da OAB. O tema que nós vamos falar hoje são os sujeitos do processo. E esse tema, gente, ele é um tema crucial, porque ele tem aparecido com uma frequência muito grande nas últimas provas da FGV, né? E das questões que são exigidas na prova da OAB, pelo menos uma sempre tem alguma coisa relacionada com o tema, tá? E geralmente não é uma questão simples, a FGV ela gosta muito de explorar as nuances, os detalhes, e são esses, né? São essas as diferenças entre aquele que passa e aquele que fica para a próxima. Então, é muito importante, tá? O estudo desse tema. Então, preparem-se que nós vamos desvendar aqui, né? Vamos expor aqui tudo que vocês precisam saber sobre os sujeitos do processo, especialmente aqueles artigos que mais têm aparecido em prova, tá bem? Bem, quando a gente começa a falar de sujeitos processuais, tá? A gente tem que começar do básico, tá? Então, o que seriam sujeitos processuais? É todo aquele que participa da relação jurídica processual. A gente não está falando apenas do autor e do réu aqui, né? Nós estamos falando do juiz, do Ministério Público, dos advogados, dos auxiliares da justiça, exemplo do perito, do oficial de justiça, dos terceiros intervenientes. Então, a gente precisa começar a falar sobre isso, tá? Olhando para o artigo 70 do CPC. Por quê? Porque ele traz aí para nós, tá, a questão da capacidade para estar em juízo. Então, toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos, ela vai ter capacidade para estar em juízo. Então, ou seja, quem que pode figurar como parte em um processo, né? Essa regra do artigo 70, ela vai atingir aquelas pessoas que possuem capacidade civil e ela vai ser complementada, tá? Pelos artigos 3º, 4º e 5º do nosso Código Civil, né? Lá nas noções de capacidade e incapacidade. Mas antes da gente adentrar nos sujeitos propriamente ditos, né, é muito importante que vocês dominem uma diferenciação que a FGV gosta muito de cobrar, que diz respeito à capacidade de ser parte, à capacidade processual e à capacidade postulatória, tá? A capacidade de ser parte, ela é um pressuposto processual de existência. Ou seja, a doutrina costuma definir a capacidade de ser parte como aquela simples aptidão, tá, de ser parte em algum processo. Ou seja, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, representada, né, pelo seu representante legal, uma capacidade básica de figurar no processo, tá? Um exemplo prático aqui. Uma criança de 10 anos, tá, que vai fazer uma ação de pedido de alimentos, ela tem capacidade para ser parte desde que esteja representada pelo seu genitor, certo? Então, ela vai poder estar no polo ativo de uma ação de alimentos, né, representada pelo seu genitor, pela sua genitora, mas sozinha ela não tem essa capacidade. Enquanto que a capacidade processual, ela é um pressuposto processual de validade. Ou seja, que vai ser aquela capacidade, né, a aptidão de litigar em nome próprio, né? A exemplo da massa falida, a herança, né, jacente, que ela pode estar em juízo, né? Ela possui capacidade processual, porque ela pode litigar na defesa dos seus interesses, embora esses entes, por exemplo, eles não tenham uma personalidade jurídica, né? Esse é um exemplo muito clássico. Então, eles podem figurar nesse processo. Também pode ser entendido aqui como aquela capacidade de estar em juízo sozinho, né?
aquelas pessoas que têm a capacidade civil plena, tá? Essa capacidade processual, no sentido daquela parte que pode agir diretamente no processo, certo? E a capacidade postulatória, tá? Que é um dos temas queridinhos da FGV. Por quê? Porque essa capacidade ela é conferida àquelas pessoas que têm o poder de iniciar um processo, né, por conta própria. Então, os advogados, os promotores de justiça, os procuradores, os defensores públicos, tá? Ou seja, vai ser conferida para aquela pessoa que tem essa capacidade de iniciar um processo judicial por um ato próprio, né, de postular em juízo, tá? Ou seja, atuando ativamente no processo, fazendo petições, tá? Praticando atos processuais. Então, eu vou colocar aqui como exemplo principal o advogado, tá? Só que é muito cuidado aqui, pessoal, porque aqui a gente tem algumas exceções, tá? Em relação a essa capacidade postulatória, porque nem todos os instrumentos processuais que nós temos no direito brasileiro, no âmbito do processo civil, do processo penal, por exemplo, também, eles precisam, do processo do trabalho, inclusive, eles vão precisar de advogado, tá? E um exemplo destes, tá? É justamente o habeas corpus, tá? Que ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, mesmo sem advogado. A questão do procedimento do juizado especial cível, né? Que até 20 salários mínimos à parte, ela pode estar sozinha em juízo, sem a representação de advogado. Também temos o ius postulante na Justiça do Trabalho, né? Que ele é limitado à questão dos recursos dos TST, de ação rescisória, medidas cautelares, mandado de segurança, os próprios juizados especiais federais, né, no sentido de que até 60 salários mínimos também, essa capacidade postulatória, ela é aqui mitigada, né, a parte pode estar em juízo sem a presença de um advogado, tá? Então, uma dica de ouro para vocês aqui, quando a gente está falando de capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória, é porque a FGV ela gosta muito de misturar e perguntar essas três capacidades, né? Por exemplo, se o espólio tem capacidade de ser parte, ou se o réu, preso, rebel, precisa de advogado quando ele figurar no polo passivo do processo, tá? Então, nós vamos falar disso e por conta disso que o nosso próximo tema diz respeito ao curador especial. Tá? O curador especial, ele é uma figura que está dentro dos sujeitos do processo, é um tema muito recorrente também nas provas da ordem, que a FGV gosta muito, tá? E quem que é esse curador especial aqui, pessoal? Ele vai ser aquela pessoa, né? Aquele sujeito que vai proteger processualmente, tá? Aquela parte que não tem como se defender de uma forma adequada. Tá? Então, o artigo 72 do Código de Processo Civil, ele vai me dizer aí quais são os casos que o juiz vai nomear curador especial, tá? Então, o primeiro deles, para o incapaz, sem representante legal ou com conflito de interesses, e para o réu preso, revel, citado ou por edital ou por hora certa, tá? É, porque esse, esse essa característica aqui do curador especial para essas pessoas, tá? Ela busca proteger essas duas situações específicas para que ele consiga exercer uma defesa adequada, tá? E essa curatela especial, ela, ela pode ser exercida pela Defensoria Pública, ou, né, nos casos dos advogados nomeados, naquela qualidade de dativo, por exemplo, pelos núcleos de prática jurídica das universidades, tá? Mas por conta dessa questão, dessa especialidade dessa curatela, tá? E a FGV gosta muito de perguntar sobre curador especial. Tanto que foi um dos temas que mais incidiu aí nas últimas provas em tema de sujeitos do processo. Aqui a gente também pode citar, tá? A súmula 196 do STJ, tá? Que vai trazer essa questão do réu citado por edital e revel, ele tem direito, né, ao curador especial
a nomeação de um curador especial. E cuidado, gente, aqui, porque tem uma pegadinha clássica que costuma ser objeto de cobrança, que diz respeito se a questão se o juiz ele pode deixar de nomear, tá? Então, pessoal, o artigo diz assim, ó, o juiz nomeará, tá? Então, não é uma faculdade do juiz, tá? É obrigatório, o juiz precisa nomear, certo? Tudo bem? Outra questão que diz respeito, tá? À necessidade de presença de ambos os cônjuges, num polo ativo ou num polo passivo de uma ação, tá? Aqui eu trago para vocês o artigo 73, parágrafo 1º do CPC, que ele vai me trazer aí uma hipótese de litisconsórcio ativo ou passivo necessário, tá? Em quais causas, tá? Quando, primeiro caso, aquela seja uma ação, né, uma causa que verse sobre direito real imobiliário, né, ou que diga respeito, né, à necessidade desses dois cônjuges estarem ali, mas com uma única exceção, tá? Quando eles forem casados pelo regime de separação absoluta de bens, tá? Essa é a exceção nesse caso. No segundo inciso, a gente tem aqui um fato de interesse comum dos cônjuges. Então, se houver uma causa, né, uma ação judicial, que o objeto dela, né, o fato, ele diz respeito a ambos os cônjuges, ou de um ato praticado por ambos, também vai ter necessidade, tá, de figurar, que os dois figurem no polo passivo ou no polo ativo dessa ação. Terceiro caso é a dívida contraída a bem da família, ou seja, aquela causa que esteja fundada, tá, em dívida contraída a um bem de família, seja ela contraída por um ou por ambos os cônjuges, vai ser necessário que ambos figurem no polo ativo ou passivo dessa ação. E a última hipótese aqui, tá, diz respeito àquela ação que tenha por objeto um reconhecimento, uma constituição, uma extinção de um ônus sobre um imóvel que seja de um ou de ambos os cônjuges, tá? Então, imagine aqui um exemplo clássico, uma situação prática, hipotética, de uma ação que vise desconstituir, tá? Uma constrição sobre algum bem, né? Se só um dos cônjuges forem citados, imagine que só o marido lá, né? Ele venha a ser citado, haverá aqui uma nulidade, né? Então, na prova, que eles gostam, que a FGV gosta de perguntar, né? Se precisa a citação do outro cônjuge, especialmente se o regime de bens for separação absoluta. Então, aí tem que cuidar com a questão da exceção, tá? E nas ações possessórias, né? Como que isso funciona, tá? Então, aqui a gente tem uma regra especial, tá? Porque a regra muda nas ações possessórias. Por quê? Porque só haverá necessidade de incluir o cônjuge, tá? Se for o caso de composse, ou seja, se ele também exercer a posse, tá? Ou se o ato que gerou o litígio for praticado por ambos, tá? Então, é isso que o parágrafo 2º do artigo 73 nos está dizendo, tá? A composse é quando ambos exercem a posse, ambos são possuidores de determinado imóvel, tá? E atenção aqui, pessoal, que essas questões que envolvem a participação do cônjuge, tá? Também se aplica para união estável, né? Não vamos esquecer disso. Então, se um casal ocupa um imóvel juntos, tá? Eles estão ali numa composse, né? Eles devem, então, figurar, seja no polo ativo ou passivo, para tratar dessa questão que envolve o objeto possessório aqui. E a FGV, ela costuma cobrar isso de que forma, né? Então, eu trouxe para vocês aqui uma questão da OAB do 35º exame, para a gente analisar como que a FGV costuma cobrar esse tipo de assunto, tá? Nas questões. Então, o Paolo e a Ana, tá? Vamos ver o caso hipotético aqui. Paolo e a Ana Sávia, casados há mais, então são casados aqui, né? Casados há mais de 10 anos, sob o regime de comunhão parcial de bens, constituíram ao longo do casamento um enorme patrimônio que contava com carros de luxo, mansões, fazendas, dentre outros bens.
Certo dia, por conta de uma compra e venda realizada 5 anos após o casamento, Paulo é citado em uma ação que versa sobre direito real imobiliário. Ana Sávia, ao saber de fato, vai até seu advogado e questiona se ela deveria ser citada, pois envolve patrimônio familiar, né? Sobre o assunto, o advogado responde corretamente corretamente que, no caso, em apreço. Então, vamos analisar as assertivas que estão aqui. A primeira, tá? Ana Sávia deve ser citada, pois existe consórcio passivo necessário entre os cônjuges em ação que verse sobre direito real imobiliário, mesmo que casados sob o regime de separação absoluta de bens? Errada, né, gente? Errada aqui, porque não haverá litisconsórcio passivo necessário quando eles forem casados sob o regime de separação absoluta de bens, né? É uma das exceções que nós temos ali pelo artigo 73. Vamos olhar a B. Ana Sávia não deve ser citada, pois existe litisconsórcio passivo facultativo entre os cônjuges em ação que verse sobre o direito real imobiliário, salvo quando casados sob regime de separação absoluta de bens. Errada também, né, gente? Por quê? Porque o litisconsórcio passivo aqui, ele não vai ser facultativo, né? Ele vai ser necessário, né? De acordo lá com o artigo 73, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC. Então, nesse caso, né, sendo questão que envolva direito real imobiliário, necessário que ambos os cônjuges sejam citados para a ação que viesse, né? Tenha esse objeto, tá? Salvo se o regime for de separação absoluta de bens, o que não é o caso, porque a gente tem aqui um regime de comunhão parcial de bens, né? A assertiva C, então, diz assim: Ana Sávia não deve ser citada, pois não existe litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges em ação que verse sobre direito imobiliário. Muito errada, né, gente? Como a gente viu, existe, é um litisconsórcio passivo necessário, porque a própria lei obriga que nesse tipo de ação, né, figurem no polo passivo ambos os cônjuges. E por eliminação, a gente tem a nossa D correta aqui, né? Ana Sávia deve ser citada, pois existe um litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges em ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob regime de separação absoluta de bens. Perfeito, né, pessoal? Essa é a disposição, tá? Legal, conforme o artigo 73, parágrafo 1º do CPC, né? Então, essa é a forma que a FGV vem cobrando, né? Como vocês podem perceber, ela foca, né, na questão da exceção do regime de bens, né? Na questão que envolve os conceitos de litisconsórcio ativo, litisconsórcio passivo, litisconsórcio necessário e facultativo, tá? Então, dando sequência aqui, nós vamos falar sobre representação processual. Então, o artigo 75 do Código de Processo Civil, ele me traz aí, tá? Esse artigo, ele é uma mina de ouro para questões da OAB, porque ele vai trazer a definição de quem representa quem em juízo, tá? Então, é importante, porque além de ser um artigo muito técnico, que praticamente a gente precisa decorar, né? A FGV costuma colocar isso nas questões a partir de um caso prático. Então, ela cria aí uma situação hipotética no enunciado, né? E pergunta quem que deveria representar aquela parte. Então, a gente não pode esquecer, né? Vão ser representados em juízo tanto de forma passiva quanto de forma ativa. A União, pela Advocacia Geral da União, né? Seja diretamente ou mediante um órgão vinculado. Os estados e o Distrito Federal pelos seus procuradores. Atenção, pessoal, não é pelo governador aqui, não, tá? Nesse caso aqui dos estados, procuradores, e a FGV costuma colocar como pegadinha aí, tá? Os governadores. O município, por seu prefeito, procurador ou associação de representação de municípios, né? Quando isso aqui for expressamente autorizado. No caso das autarquias e fundações públicas, o que está aqui conforme a lei, né? Por quê? Porque vai depender de quem a lei que criou aquela autarquia, aquela fundação de direito público, designar como seu representante, tá? A massa falida, né, vai ser representada, então, pelo administrador judicial, a herança jacente ou vacante vai ser representada pelo seu curador, tá? O espólio pelo inventariante, a pessoa jurídica, tá? Aqui, pessoal,
muita atenção aqui na pessoa jurídica. Por quê? Primeira coisa que a gente precisa analisar no enunciado, quando isso for cobrado numa questão, é se o ato constitutivo daquela pessoa jurídica designou alguém como representante, certo? Caso isso não conste no enunciado, quem que vai ser representado? Quem que vai representar essa PJ? Os diretores, não os sócios, tá? Então, a pessoa jurídica, tá? Não caiam nessa pegadinha. Ela vai ser representada, em regra, por quem os seus respectivos atos constitutivos designarem. Ou, na sua falta, quando o contrato não colocar essa designação, não dispuser nada sobre isso, pelos seus diretores. E a FGV costuma colocar lá na questão que a pessoa jurídica será representada por quem os respectivos constitutivos, os atos constitutivos designarem, né? E não havendo essa designação por seus sócios. Parece correto, né? Mas não é o que a letra do CPC nos mostra, tá? Então, não caio nessa pegadinha aqui. Próximo inciso diz respeito aos entes despersonalizados, né? Então, aquela sociedade que não tem personalidade jurídica, a associação irregular, tá? Aqueles outros entes que são organizados, mas não possuem personalidade jurídica, vão ser representados, então, pela pessoa a quem couber a administração daqueles bens, tá? A pessoa jurídica estrangeira será representada, então, por por um representante no Brasil, né? Ou que pode ser um gerente, um representante, um administrador da sua filial, né? Dessa filial, agência ou sucursal, ela tem que estar aberta e instalada aqui no Brasil, tá? E por último, o condomínio, né? Que vai ser representado ou pelo seu síndico ou pelo seu administrador, tá? Lembrem aqui, pessoal, da herança jacente ou vacante, tá? Que diz respeito à herança jacente, né? Aquela herança que é assim designada dessa forma, quando a pessoa que faleceu, ela não deixou herdeiros necessários nem testamento, né? E a herança vacante é aquela que após um ano da primeira publicação pelo juiz, né, daquela herança, não surgem herdeiros, tá? Ainda, pessoal, é importante vocês, sobre o tema, né, consultar lá o Código Civil, lá no artigo 1819, 1820 do Código Civil, para compreender de forma completa esse, esse inciso aqui, esse inciso da herança no que diz respeito à representação em juízo, tá? E agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre incapacidade processual, tá? Que está prevista lá no artigo 76 do CPC, quando a gente trata aí de uma de um vício de representação ou quando o juiz verifica que há uma incapacidade processual, tá? Então, o que que o artigo 76 me mostra, tá? Ele diz assim, ó, verificada a incapacidade ou um vício de representação, tá? Verificada a incapacidade processual ou uma irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá, né, o processo e ele designará um prazo razoável para que seja sanado esse vício. Então, qual que é o caso aqui? Imagine que há um ajuizamento de uma ação, que uma das partes não esteja devidamente representada de acordo com com o artigo 75 aqui do CPC, tá? Vamos exemplificar aqui, tá? No condomínio, por exemplo, o condomínio não está representado pelo seu síndico ou administrador, está representado lá por um condômino, né? Ou o próprio caso aqui, pessoal, pode ser um vício de representação do próprio advogado, que deixa de juntar uma procuração sem ser o caso de urgência, né? Sem pedir o prazo para a juntada dessa procuração, que tem aí um vício de representação, porque ele não tem aí a os poderes necessários para estar exercendo aquela capacidade postulatória em nome da pessoa que ele está representando. Pode ser, por exemplo, um vício na representação, na assistência, né, de um menor, tá? Então, nesse caso, se o juiz, quando o juiz verificar uma incapacidade, tá? Ou até mesmo aqui, né, o caso do próprio espólio, né, quando ele não está representado pelo inventariante, sim por um dos outros herdeiros, tá? Então, quando o juiz verificar que existe isso, ou uma incapacidade processual, ou que há uma irregularidade da representação, o juiz vai suspender o processo e ele vai conceder um prazo, tá, para que seja sanado esse vício, tá?
É muito comum também a questão de quando há o falecimento do autor ou do réu, né, que é preciso fazer a habilitação também dos herdeiros, né? O juiz concede um prazo razoável para que seja regularizada essa representação processual, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O juiz concede esse prazo, tá? Um prazo, veja que a lei me diz assim, ó, prazo razoável, né? Não tem aí, assim, um prazo legal específico que o CPC nos mostra, né? Então, o juiz vai conceder um prazo, e aí o que vai acontecer, tá? Quais são as consequências, na verdade, desse ato? Se ele cumprir, o processo segue o seu fluxo normalmente. Mas a questão é quais as consequências se essa representação, se esse vício de representação não for corrigido, né? Se essa determinação não for atendida. Então, a gente precisa avaliar onde que vai estar esse processo, né? Se o processo está em instância originária, tá? Ou seja, no primeiro grau, se essa previdência couber ao autor, o processo será extinto. Então, imagine que se verifique um vício de representação no polo ativo dessa ação, tá? Um exemplo aqui. É um menor de idade que está pleiteando determinado direito em juízo sem a devida assistência, né? Ele tem aí 16 anos, está pleiteando uma indenização, não comprovou nenhuma causa é, não traz aí, né, a sua assistência necessária nesse caso. Então, o juiz vai fazer essa intimação, né, suspendendo o processo, determinando que ele regularize a representação processual, e ele não faz isso, né? Então, nesse caso, por ser uma providência do autor, o processo é extinto sem resolução de mérito. Se essa providência couber ao réu, tá? Ele vai ser considerado revel. Então, essa é a consequência para ele, caso, né, ele não faça essa correção desse vício, né? A gente tem ainda também aqui, pessoal, a providência do terceiro, tá? Vou colocar aqui o terceiro interessado, tá? Nesse caso, o terceiro também vai ser considerado revel ou ele vai ser excluído desse processo, dependendo do polo que ele estiver, tá? Se isso acontecer na segunda instância, né, em grau recursal, por exemplo. Então, se essa determinação for descumprida em grau recursal, né, que esteja perante o Tribunal de Justiça, perante o Tribunal Regional Federal, Tribunal Superior, enfim, né, esse recurso, se essa providência couber ao recorrente, né, o recurso ele não vai ser conhecido. Então, nem vai ser conhecido quem dirá analisado o mérito desse recurso, né? Ou então, se essa providência couber ao recorrido, tá? E aí esse processo ascendeu ao grau superior, né? As contrarrazões vão ser desentranhadas, tá? Então, haverá a determinação do desentranhamento das contrarrazões se isso couber ao recorrido. Tá? Então, o procedimento aqui é muito simples. Verificado o vício, o juiz suspende o processo, né? E vai dar um prazo razoável, né? Geralmente 15 dias, para que a parte faça a correção desse vício, ou seja, para ela sanar isso, né? E qual que é a importância dessa questão que envolve a correção do vício de representação, da incapacidade processual? Porque, pessoal, é uma regra, né, muito importante da garantia do contraditório e da ampla defesa, né? Porque o juiz ele não pode verificar de uma incapacidade ou um vício extinguir o processo, né, de imediato, né? Ele tem que comunicar, ele tem que intimar e conceder prazo, né, para que a parte possa fazer essa correção, tá? Aqui, em que diz respeito à capacidade postulatória, aquela questão clássica do advogado que ele assina a petição inicial, que ele protocola uma petição inicial sem procuração, o que o juiz pode fazer? Porque esse vício de representação, ele pode ser dentro das partes, do terceiro, do próprio advogado, né? Da mesma forma, ele vai suspender o processo, ele vai intimar, né, a parte para que ela apresente a procuração e regularize a sua representação processual. Certo, pessoal? Então, revisados esses conceitos fundamentais aqui, né? Feita essa diferenciação das capacidades, análise desses artigos que são mais cobrados, né? E essas exceções pontuais, né? Vocês conseguem dominar esse tema, tá? Para acertar
as questões na prova da OAB e também, né, chegar lá na segunda fase com uma base também formada sobre isso, caso, né, tenha aí uma preliminar, se for uma defesa para ser alegada, enfim, tá? Então, lembrem-se, gente, que não basta simplesmente, né, decorar a lei, tá? É preciso, para resolver os problemas também, né, principalmente os casos hipotéticos, entender as razões. Então, a leitura da lei seca, ela é muito importante, mas além de ler a lei seca, é preciso entender as razões, os exemplos e as consequências práticas, tá? Por isso que é muito importante que vocês resolvam muitas questões, né? Porque aí vocês conseguem verificar a aplicação daquele determinado artigo de lei, né, da lei seca em casos concretos diversos, tá? Porque é isso que a FGV cobra, né? Ela traz aí um caso hipotético e a aplicação da letra da lei, tá? Naquele caso concreto. Ah, então fiquem espertos nesse ponto, continuem os estudos, tá? Foco, determinação, um abraço e até a próxima aula. Até mais.